Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Então, se você é novo aqui pela primeira vez, peço a vocês que já deixem seu like, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho das notificações, que assim você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias do Flamengo. Estamos trazendo aqui mais um corte aqui para vocês sobre as últimas notícias do Flamengo, que amanhã tem jogo decisivo pela Copa do Brasil na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. O horário do jogo será às 21h30. Estamos trazendo aqui esse corte aqui do canal da ESPN Brasil do Grupo Disney. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN. Agora aqui vamos conferir as últimas notícias e atualizações do Flamengo, que já está pronto para o duelo de amanhã. É Atlético Paranaense e Flamengo. Pedro Henrique Torres chega com as informações. Valeu, pessoal. A delegação do Flamengo já está aqui em Curitiba para o jogo de volta desta quarta-feira, 21h30, Copa do Brasil. Quartas de final contra o Atlético Paranaense. Primeiro jogo no Maracanã, 0-0. Quem vencer avança às semifinais da competição. O Flamengo teve boas notícias nessa terça-feira. A absolvição de Arrascaeta e também Gabigol no STJD. Tinham sido denunciados pela Procuradoria por conta dos lances ainda no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Gabigol por conta do lance contra o Fernandinho. E o Arrascaeta, aquele carrinho no Eric, foram punidos com cartões amarelos, mas foram absolvidos, então podem sim entrar em campo nesta quarta-feira, 21h30, seguiram com a delegação aqui para Curitiba. Dorival Júnior tem 2 desfalques ainda assim para esse jogo. O Davi Luiz foi expulso no primeiro jogo e o Thiago Maia recebeu o 3º cartão amarelo, fica fora. Mas os substitutos estão definidos. Fabrício Bruno fez 2 gols contra o time reserva do Atlético Paranaense no último fim de semana no Maracanã. Vai formar a dupla de zaga com Léo Pereira e no meio de campo entra Arturo Vidal, chileno, muito celebrado pela torcida que recepcionou o Flamengo aqui em Curitiba. Cerca de 50 torcedores estiveram por aqui. Dorival Júnior, ele falou um pouco sobre esse confronto contra o Atlético Paranaense, um outro Atlético Paranaense, diferente daquele que o Flamengo goleou no fim de semana no Maracanã, e elogiou bastante também Luiz Felipe Scolari, treinador adversário. Do outro lado, está um dos maiores vencedores de competições do nosso país, Luiz Felipe Scolari. Então eu acho que isso tudo resume o que será a partida de quarta-feira. Não pense que será semelhante à primeira, nem tampouco a essa partida. Nós teremos um jogo completamente diferente, muito disputado, vai exigir de ambas as equipes, e eu espero que estejamos muito bem preparados para que façamos lá dentro um grande jogo. Então é isso, se não houver nenhuma surpresa de última hora, o Flamengo entra em campo com Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz, João Gomes, Arturo Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta, na frente a dupla Pedro e Gabigol. Arena da Baixada, um clima muito grande aqui para cima do Flamengo. Cerca de 35 mil torcedores vão empurrar o Furacão em busca dessa vitória para tentar eliminar o Flamengo e também, claro, vai forte para cima do time paranaense. Muito bem, a gente mostra o Flamengo na Arena da Baixada desde 2014. Tem 2 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O aproveitamento é baixo, de 28,2%, com 2 gols marcados, 19 gols sofridos. Isso entra em campo? Esses últimos números aí do Flamengo na Arena da Baixada entra em campo ou é mais pelo momento agora da equipe? Aí você poderia falar que o jogo de domingo entra em campo também? Não entra, e faz 2 dias. Era um time reserva, um time diferente. Então, assim, da mesma maneira que muitos desses números já são de times completamente diferentes. O time do Flamengo, aliás, em relação ao ano passado mesmo, já é quase metade outro, né? Com tantos jogadores novos, outros que não estão mais. Então, eu acho que a questão mais pro lado do Flamengo é a confiança no que tem sido executado, no que o time tem jogado bem, no que o time tem ganhado em organização, em confiança.
mas do outro lado, um time que é talhado para essa competição, ele é talhado para o confronto eliminatório. A gente viu a demonstração de força e maturidade que o Atlético deu contra o Estudiantes, indo buscar uma classificação no último minuto fora de casa. Então, assim, eu acho que não dá para olhar muito para trás agora. O rubro-negro, os dois são rubro-negros, o Flamengo sabe que vai ser muito difícil e, ao mesmo tempo, o torcedor do Atlético também. Eu acho que a coisa começa muito parelha. Claro, o Flamengo hoje é superior tecnicamente a qualquer adversário no Brasil, se analisar só as peças individuais. Mas, assim, eu não consigo nem atribuir um favoritismo muito claro ao Flamengo, porque, Pedro falou, estádio lotado, todo esse ambiente em torno do jogo, tudo se decide naquele jogo, então acho que não dá para atribuir um favoritismo muito claro, não. Todos os ingressos foram vendidos para a partida, a Arena da Baixada vai ter lotado, vai estar completamente lotada. André Kfouri, você acha que a postura do Atlético Paranaense vai ser completamente diferente do que foi no primeiro jogo? Não completamente, Marcela. Eu acho que o Atlético não vai ser um time tão defensivo e tão encerrado na sua própria área como foi no Maracanã, mesmo porque o ambiente não vai permitir que isso aconteça, a mobilização de torcedor, a comunhão que acontece na arena quando o Atlético vive noites dessa natureza, e é um clube, a gente sempre fala isso aqui, um clube, uma torcida, uma comissão técnica, seja ela qual for, mas principalmente essa, e um grupo de jogadores acostumados a essas noites. O Atlético está num nível de Copa do Brasil, de Copa Libertadores, de Campeonato Brasileiro, no qual esse tipo de ocasião é comum, não assusta ninguém ali. Então, por esse motivo, não dá para fazer uma atuação tão preocupada em não sofrer gol como o Atlético fez no Maracanã e, como a gente também já falou, não sofreu por causa do balanço da sorte e da falta de sorte. Porque o normal teria sido o Flamengo conseguir pelo menos um gol. E a situação de matemática para a classificação seria diferente agora. Então o Atlético vai ter que agredir, o Atlético vai ter que procurar um espaço. Acredito que o Atlético vai atrair o Flamengo, não vai querer discutir posse, porque essa é a maneira que a equipe do Atlético está mais acostumada e tem virtudes para utilizar, para explorar, quando o Flamengo tentar se colocar no campo do adversário. E, evidentemente, o campo de futebol é muito grande para que você consiga defendê-lo inteiro. Deixa eu colocar o provável Flamengo que entra em campo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Vamos colocar na tela, então, com o Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Felipe Luiz. O Pedro Henrique Torre, inclusive, já tinha falado pra gente esse time. Aí vem o Vidal. O Thiago Maia tá fora, tá suspenso. Everton Ribeiro, João Gomes, Arrascaeta. E aí na frente o Pedro e o Gabigol. Então é o Vidal titular no time titular do Flamengo pela primeira vez. Faz a diferença também, ou você acha que ele vai manter o que o Thiago já estava fazendo, o que já é uma grande coisa? Se fizer a diferença, acho que é para mais ainda. Para mais. O Vidal é um jogador que todas as ocasiões que ele teve de entrar nos jogos ou começar, ele mostrou que está bem fisicamente, está bem tecnicamente, num trio de meio-campistas, ele faz qualquer função. Se ele precisar ser o primeiro volante, ele vai ser. Se ele precisar jogar como um dos dois meias mais avançados, ele pode ser também. Na carreira dele, ele já executou as mais diversas funções. Então, eu acho que não há o que se preocupar, né? Não pela ausência do Thiago, que é um jogador importante, mas porque eu acho que a presença do Vidal, ela não só não deixa a peteca cair, como ele pode até oferecer algumas coisas a mais. Pois é, e aí eu fico pensando, será que o Vidal pode aproveitar essa chance para pegar a vaga do Thiago e entrar no time titular do Flamengo? Aí é um processo de decisão interno, né? Envolvendo a comissão técnica. Isso, assim, ele não veio para ser um jogador de opção, um jogador de final de partidas, né? Ele veio para outra coisa, ele é o Arturo Vidal. E o Flamengo o contratou por causa do futebol que ele é capaz de mostrar. Mas, de novo, a equipe do Flamengo está tão acertada, os jogadores estão tão entrosados nesse novo, entre aspas, sistema, que fica difícil para quem quer que seja. O Everton, Cebolinha também. Mas a necessidade faz a oportunidade. Isso acontece e o futebol, ele é assim. Então, há uma questão de impossibilidade de escalação de um jogador titular. O Vidal vai entrar, haverá uma mudança de funções ali no meio de campo. E a comissão técnica do Flamengo, o mundo rubro-negro espera que o rendimento seja o mesmo ou melhor. Se for o mesmo ou melhor, é mais um argumento, é mais, ali, entre aspas, um probleminha para o Dorival resolver para a sequência das competições. Até mesmo em competições de tiro curto, como Copas do Mundo, Copa América, enfim,
tem mudanças que você faz num jogo por necessidade e ela se mantém. Então, e de fato, assim, não só o Flamengo não contratou o Vidal pensando em ser só mais um, como ele não veio para ser só mais um, né? Ele veio para ser um jogador importante desse time. E diga-se, né? Se por acaso acontecer uma mudança de guarda aí, digamos assim, em relação a essa função e o Vidal entrar no time, não vai ser por demérito de ninguém. Exato. Né? Porque todo mundo no Flamengo está jogando nesse momento num nível muito alto. Vocês acreditam, então, que mais cedo ou mais tarde o Vidal entra no time titular do Flamengo? Aí tem muito do que o André colocou, né? Precisa haver a garantia de que a presença dele é um ganho e que não vai quebrar uma organização ali, um entendimento, um entrosamento que há. E, de fato, esse losango, né? Já célebre aí com o João Gomes, com o Everton, com o Thiago e com o Arrascaeta, ele está consagrado, consolidado e cada um entendendo bem a sua função. Se o Vidal demonstrar que a presença dele é um ganho, é algo a mais, aí eu acho que o Dorival tem que pensar antes, primeiro no time e segundo nos indivíduos, mas primeiro no time. Então, eu acho que seria um caminho natural. E olha, hoje o Gabigol e o Arrascaeta foram julgados pelo STJD por conta do primeiro jogo, por conta daqueles 2 lances, né, que eles levaram cartão amarelo, não chegaram a ser expulsos e os 2 foram absolvidos. A gente vai mostrar para vocês aí, então, os 2 lances. O Gabigol ali no Fernandinho e depois tem o lance do Arrascaeta também. Decisão correta do STJD, André? Eu não concordo com isso não, Marcela. Eu não concordo com a justiça desportiva num lance técnico de jogo querer suspender um jogador que não foi suspenso, não foi expulso com a bola rolando pelo árbitro de campo. Eu acho que se é uma agressão deliberada, uma cotovelada na cara, um soco na cara, esse tipo de coisa que o árbitro às vezes não consegue ver porque ele escapa na dinâmica do jogo e depois, evidente, com o uso de vídeo, a procuradoria entra em ação e nós estamos falando de um lance que o futebol não aceita, aí dá pra gente considerar e jogo com todos os seus jogadores capazes de fazer diferença, no caso os 2 envolvidos nessas jogadas, acho que isso já ficou para trás. Do jogo, Léo, ou isso tem que parar? Não, assim, acho que o que a gente tem que cobrar, e a gente está vivendo um ano terrível, é da qualidade das nossas arbitragens. A arbitragem já teve um impacto no confronto, de fato, né? Se a expulsão ocorresse como deveria, as 2, acho, o Flamengo não teria 2 dos seus principais jogadores no jogo da volta. Então, o impacto já foi causado. E quantas vezes o impacto de más arbitragens já foi grande em jogos de futebol no Brasil esse ano? Então é uma discussão mais ampla, mas que não cabe ao STJD, esse é o ponto. O STJD não é parte desse debate, tá? O STJD não deve julgar, nesse caso, o Gabigol e o Arrascaeta, porque eles não foram expulsos. Ele não é parte. Se por acaso o árbitro tivesse interpretado assim, aí sim eles iriam parar o julgamento. Não deveria, né? Porque o fez. Sim. Não deveria. Muito bem, vamos lá, Fãs de Esporte. Galera, ficamos por aqui e esse foi mais um corte do nosso canal Mundo Fla React. Peço a vocês que nos ajudem deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações.